pessoas, muito bom estar de volta com vocês. Nós que estávamos falando a respeito de consumo de energia. Eu sou o professor Francisco e nessa aula de Ciências da Natureza eu tenho intenção de continuar narrando um pouco para você essa história de como é que a gente faz. Não só para a questão do consumo da energia, o cálculo dele e também na aula de hoje em particular, nós conseguimos reconhecer quais são as informações essenciais dentro de uma conta de luz. Vem comigo! Muito bem, portanto, esse aí é a nossa aula de cálculo do consumo de energia, parte 2. Então, é a missão. A primeira coisa que você precisa se lembrar é exatamente como se determina a energia elétrica, por exemplo, em uma residência. A sua residência ela vai constar de um reloginho como esse. Alguns mais modernos, outros nem tanto, mas todos eles têm a mesma função. Eles vão dizer o valor da energia elétrica que foi consumida naquela ocasião, não é? Então, o valor ele vai estar expresso exatamente nesses números, né? Que estão aqui nesse analógico que vocês estão percebendo, tá? Todos esses números, eles correspondem a uma unidade de energia elétrica, que é o tal do quilowatt-hora, tá? Então, a energia elétrica para uma residência com uma quantidade, é uma quantidade muito intensa, é um valor muito alto, é mais interessante que se expresse isso em quilowatts-hora. Na própria construção de um aparelho como esse, é importante que você saiba que eles utilizam aí para poder calibrar um aparelho como esse, essa equação da energia elétrica. Então, a energia elétrica, nesse caso, ela é dada pelo produtor da potência de todos os aparelhos lá na residência, vezes o tempo de utilização individual de cada um desses aparelhos, tá bom? Energia, né, é potência vezes o tempo. Trocando em miúdos, tá aqui para você. E de energia elétrica consumida. P é a potência elétrica do aparelho. E por fim, ΔT é esse intervalo de tempo do funcionamento. Com o seguinte cuidado, quando você for substituir os valores em cada um desses símbolos, você precisa se lembrar do seguinte, ó, a potência P do seu aparelho, ela tem que ser dada em quilowatts. O tempo ΔT, ele precisa estar expresso em horas. Só assim, para eu ter o resultado da energia elétrica na unidade quilowatts-hora, tá? É assim que acaba fazendo com grandes consumos como esse, tá bem? Volta para mim! Se você for olhar para as ciências como um todo, observar, por exemplo, a questão da energia, existe ela no Sistema Internacional de Unidades. A energia do Sistema Internacional de Unidades é expressa em joules, não em quilowatts-hora como está aí. Mas como quilowatts-hora acaba sendo uma unidade muito mais apropriada para poder você expressar grandes valores da energia, para esse caso em particular, a gente troca o joule por quilowatt-hora do jeito que está aí expresso, tá? Você vai perceber em outras aulas aí para o futuro, quando a gente estiver falando de ciências da natureza, a gente vai voltar a utilizar a unidade joule para fazer determinadas interpretações da energia. Por enquanto aqui, quilowatt-hora está garantido para a nossa leitura, tá bom? Falando em leitura, quem nunca recebeu esse tipo de papel? Vem comigo. Tenho certeza que você ou seus parentes, não é? Aqueles que estão bancando você por esse ou aquele motivo, e deve ter recebido, você que mora aqui no nosso Goiás, deve ter recebido um documento como esse, que é exatamente o talão de energia. Aliás, esse termo talão é um termo muito antigo, né? Nem se usa mais talão. Isso já denota, já mostra
O quão antigo é o seu professor Francisco, tá? Bom, talvez nem tanto, mas de qualquer forma, esse daí é o talão de energia e ele acaba possuindo algumas informações que são essenciais para que você possa fazer a leitura, para que você possa checar se o que ele disse aí, né, se o que ele está te cobrando está correto. Quais são as informações que eu destacaria? A primeira informação aqui a ser destacada é exatamente o tipo de ligação elétrica que tem lá na sua casa. Lá em casa, por exemplo, eu tenho aqui a interpretação dizendo que lá é monofásico, tá? É monofásico. A segunda coisa, e isso vai ser importante para que você possa identificar a sua ligação, é exatamente o número de instalação da unidade consumidora e o número do cliente. Isso daqui é basicamente o RG da sua casa para a Equatorial, para dizer que esse número aqui corresponde exatamente à sua unidade residencial. Seja você morando em casa, seja você morando em apartamento. Outra coisa importante de se perceber é o momento em que foi realizadas as leituras. Veja, aqui consta que a leitura anterior desse talão foi no dia 27 do mês de janeiro, tá? E a leitura que fez para poder fechar o mês foi no dia 25/2. Perceba que não fechou um mês de 30 dias, tá? Ele considerou 29 dias. Pode acontecer, né, que na próxima leitura, como é o caso mostrado aqui, dar mais de 29, de 30 dias, tá? Ele tem ali uma faixa de leitura para poder você observar, né, o que está acontecendo ali, quantos dias ele considerou para poder fazer a leitura na sua casa, tá? Obviamente, talvez a parte mais dolorosa seja exatamente o total que você precisa pagar, né, devido aí ao quanto você utilizou de energia elétrica no mês, tá bom? Outra coisa importante de se observar é o seguinte, tá? Deixa eu mostrar aqui para você porque tá muito pequenininho. Nessa coluna de cá, existe aí uma fala mencionando em tarifa. Tarifa, pessoal, é o preço do quilowatt-hora para a Equatorial naquele momento. Tá muito pequeno, então vou traduzir na parte em branco aqui de forma que fique maior, tá? A tarifa aqui expressa tá aproximadamente assim. Ele está me dizendo que 1 quilowatt-hora, tá? A cada quilowatt-hora que você usa, ele está prometendo te cobrar, né, 67 centavos de real, tá? Isso em 2023, viu, gente? Você que está em 2024 agora aí, né, pelos meses de março, de abril, a tarifa não está mais esses 67 centavos. Hoje está em torno de 88 centavos, 90 centavos, alguma coisa em torno disso. Você vai perceber que existem algumas coisas que acabam modificando o valor da tarifa, tá? O valor que vai ser cobrado. Então, do jeito que estava lá, a gente está falando aí no comecinho de 2023, a cada quilowatt-hora que eu estava gastando lá em casa, eu tinha que pagar 67 centavos de real. Aí pergunta-se, professor, mas lá pelo mês aí, entre janeiro e fevereiro, quanto foi que você acabou gastando, tá? Essa informação, ela tá expressa aqui para nós, quando ele fala para a gente, quer ver? Aqui, preço da unidade, deixa eu ver, PIS/COFINS, vamos pegar aqui desse gráfico que vai ser melhor, tá? Melhor de ver. Aqui está dizendo que lá, ó, no mês de fevereiro de 2023, eu gastei aí, ó, o consumo, né, de energia foi de 279 quilowatts, olha só.
Então, de janeiro para fevereiro, né? Ou seja, nesses 29 dias, eu gastei 279 quilowatts, tá? Então, pegando esses 279 e multiplicando por 67 centavos, né? Eu tenho aí o valor que eu preciso pagar naquele mês, sem os tributos, tá? Porque com os tributos, obviamente, acaba aumentando um pouquinho isso daí pra gente, tá bom? Se eu fosse, então, observar um talão de energia elétrica de forma consciente para poder perceber o que está acontecendo, esses aqui são sem dúvida os principais parâmetros, tá? Outra coisa a se observar é esse gráfico como um todo, porque nesse gráfico aqui ele dá mais ou menos a evolução do seu gasto. Se você observar nesse gráfico aqui, no ano de 2022, eu cheguei a um pico de gasto de 324 quilowatts, né? Então, uma energia muito grande, né? 324. E ele dá, inclusive, a média. A média vai ser, então, quantos quilowatts eu gastei por mês dividido pelo número de meses. No meu caso aqui, 277 quilowatts, tá bom? Outra coisa que se leva em consideração atualmente é a questão da bandeira tarifária, tá? Você deve ter ouvido falar alguma vez na vida, olha, nós estamos aqui na bandeira verde, estamos em bandeira amarela, estamos em bandeira vermelha. Afinal de contas, o que é essa bandeira tarifária e como é que ela acaba impactando no valor final da energia que eu e vocês acabamos pagando, tá? De novo aqui na tela. A bandeira tarifária, ela seria algo mais ou menos assim, né? Primeira coisa é você entender para que ela serve. Ela vai, então, mostrar para mim e para vocês, ou seja, os consumidores, qual que é a condição atual, real, de geração de energia elétrica. Professor, eu não entendi. Como assim? Gente, a energia elétrica, a fonte de energia elétrica principal do nosso país é a hidroelétrica. E a hidrelétrica, o quanto acaba gerando de energia, acaba sendo um tanto quanto sazonal. Quando você tem um período de seca muito intensa, você tem uma baixa, não é, nos reservatórios de água e, portanto, você tem um menor potencial de geração de energia. Nesse caso, então, você precisa ligar aí outras formas de gerar energia. E a mais cara que a gente tem, uma das mais caras, são as termoelétricas, tá? Quando eu tenho que ligar a termoelétrica para poder compensar aquela defasagem, aquela baixa de energia, então vem aí o Sistema Nacional, né, de Interligado, né, através da Enel e diz, olha, vamos colocar uma bandeira aqui para poder mostrar para eles que a coisa está feia e a gente precisa, então, cobrar um pouco a mais. É exatamente o que acontece aqui. Se você tiver em bandeira verde, significa que os reservatórios hidrelétricos, por exemplo, né? Por exemplo, nós temos outros tipos, mas os hidrelétricos, eles estão a plena potência, ali entre 100% e 80%, tá? Se está em bandeira amarela, esses reservatórios, ou essas fontes de energia nossa aí, elas estão aí entre 80% e 40%. Se está em vermelha, seja no patamar 1 ou patamar 2, que tem diferença, nós estamos no intervalo de 40% ou 0%. Não estamos mais conseguindo gerar da forma que devíamos. É a cor mais difícil, é a cor em que, né, acaba causando aí uma taxação a mais para todos nós consumidores, tá? Perceba que eles usaram aí como se fosse um semáforo, né? Como se fosse aí, né, quem está aqui em Goiás, né, um sinaleiro. A cor verde, né, siga, amarela, atenção, e vermelho, pare, como acontece na indicação semafórica, né? Porque foi criado, eu já expliquei. Primeiro, né, quando há pouca água armazenada, usina termoelétrica precisa ser ligada, com a finalidade de poupar água. Só que usina termoelétrica é mais cara. 2. O custo de geração, então, vai aumentar, porque essas usinas são movidas de combustível do tipo gás natural, carvão, óleo combustível, diesel, né?
todas essas aí são mais caras do que a hidrelétrica. E 3, quando há muita água armazenada, as térmicas não precisam ser ligadas, né? E aí o custo, né, daquelas tarifas, ele acaba não importando para mim e para vocês. A aula, então, é para que a gente possa fazer essa interpretação, principalmente consciente, para a gente poder saber quando é a hora de realmente economizar, colocar o pé no freio, porque, obviamente, a gente pode ter aí um momento escasso de geração de energia. Existe uma conta que é feita por analistas, né, tendo em vista aí, por exemplo, o nível de chuvas que estão acontecendo ano a ano, e eles estão percebendo que as precipitações, elas estão ou passando para meses posteriores, ou então elas estão diminuindo muito. Existe muita preocupação nos nossos níveis das represas do intervalo de 2024 a principalmente 2031. Tá? Existe uma possibilidade dessa bandeira tarifária vermelha ficar muito mais constante do que o que nós temos hoje, por conta principalmente das mudanças do clima, que mesmo o nosso país, o Brasilzão de meu Deus, acaba percebendo. Ficar atento então com essa história, hein, pessoal? Professor Francisco vai ficando por aqui, agradecendo a sua atenção, o seu carinho, por podermos estar juntos, tá? E falando então do junto, estamos mesmo, tá? Todo mundo junto. Um abraço, até logo, tchau, tchau.